Durante a Idade Média, a vida se desenrolava em condições que hoje nos parecem quase inimagináveis. Esse período é frequentemente idealizado, com histórias de corajosos cavaleiros, esplêndidos castelos e torneios vibrantes. No entanto, a realidade para a maioria das pessoas era bem mais sombria. Enfrentavam fome, doenças, conflitos e opressão, e a expectativa de vida era alarmantemente baixa. Neste documentário, você vai entender por que muitos historiadores consideram a Idade Média um dos piores períodos para se viver e quais eram as lutas diárias de nossos antepassados. Um homem comum daquela época nascia como um servo, atado à terra de um senhor mais poderoso. A sociedade feudal era rigidamente estratificada. Reis e nobres detinham terras e influência, enquanto os camponeses que labutavam nelas se esforçavam do amanhecer ao anoitecer. Se você nascesse como um agricultor, a rotina de trabalho seria interminável. As manhãs começavam com a luz do sol e só terminavam quando a noite caía. Durante o verão, os trabalhos começavam ainda mais cedo e se estendiam até a escuridão. Os campos precisavam ser arados, semeados e colhidos à mão, sem a ajuda de máquinas, apenas com a força humana e animal. Além de cuidar de suas próprias terras, os agricultores eram obrigados a trabalhar sem pagamento nas propriedades do Senhor e, muitas vezes, também para a igreja. Ignorar essas responsabilidades era impensável, pois acreditava-se que Deus puniria os pecadores com colheitas ruins ou outras desgraças. O descanso era um luxo raro. Embora a igreja permitisse alguns dias festivos ao longo do ano, esses períodos muitas vezes eram ocupados por obrigações religiosas. As crianças eram ensinadas a trabalhar desde muito cedo. Em vez de frequentar a escola, ajudavam nas lavouras ou aprendiam um ofício. Muitas não chegavam à idade adulta, mas isso será abordado em breve. Os servos viviam sem liberdade legal. Sem a autorização do Senhor, não podiam mudar-se ou contrair matrimônio. Os súditos eram obrigados a pagar altos tributos. De cada colheita, uma parte era entregue como aluguel e outra 10ª parte era destinada à igreja, conhecida como décima. Em anos de colheitas ruins, os camponeses se viam diante de uma difícil decisão: entregar parte de seu grão ao Senhor e passar fome, ou desobedecer e arriscar severas punições. Os tributos senhoriais e eclesiásticos eram implacáveis e inevitáveis. Por exemplo, na Inglaterra medieval, a cobrança de impostos era controlada pelo famoso censo conhecido como Domesday Book, para que ninguém pudesse escapar de suas obrigações. Assim, mesmo em tempos de relativa prosperidade, a maioria das pessoas vivia à beira da pobreza. O padrão de vida dos súditos era extremamente baixo. A maior parte da população habitava pequenas aldeias, vivendo em casas simples. Suas moradias eram cabanas de palha e barro, com telhados de palha e sem chaminés. O fogo ardia no centro da sala, e a fumaça escapava por uma pequena abertura no telhado, tornando o ambiente escuro e enfumaçado. As janelas, se é que existiam, eram pequenas e sem vidro, frequentemente cobertas por um pedaço de tecido ou uma persiana de madeira. Em um único cômodo, toda a família coexistia, e no inverno, muitas vezes, o gado também se abrigava sob o mesmo teto, tanto para evitar o frio quanto para aquecer um pouco o ambiente. O chão era feito de barro batido, coberto com palha, e os móveis eram extremamente modestos. Alguns bancos, um baú para as vestimentas e algumas panelas para o preparo das refeições. As camas, recheadas de palha, estavam infestadas de pulgas e percevejos. A higiene pessoal era bem rudimentar. Havia um provérbio que afirmava que o camponês tomava banho apenas 2 vezes na vida, ao nascer e ao morrer. Essa hipérbole
ilustra a realidade de que um banho completo era uma verdadeira raridade, uma vez que aquecer uma grande quantidade de água e se banhar em um ambiente frio era uma tarefa complicada. Assim, a sujeira e o mau cheiro se tornavam parte do cotidiano. A alimentação dos camponeses era bastante simples. O prato principal consistia em pão escuro feito de centeio ou aveia, acompanhado de um mingau grosso e complementado por vegetais como repolho, ervilhas, nabo ou cebola. A carne aparecia na mesa apenas ocasionalmente. Os camponeses desfrutavam de carne, geralmente, apenas em feriados, se tivessem a possibilidade de criar ou caçar algum animal. Com mais frequência, consumiam peixe salgado ou caça menor. A falta de vitaminas era uma realidade, especialmente no inverno, quando os alimentos frescos escasseavam. Para saciar a sede, em vez da frequentemente contaminada água, optavam por uma cerveja fraca, feita de cereais ou suco fermentado. As carências eram um problema constante, e o agricultor médio era menor que um homem dos dias de hoje. Anos de trabalho duro e nutrição inadequada faziam com que muitos adoecessem ainda na meia-idade. Nesse cenário, a ideia de rebelião ou de tentar melhorar a vida dos camponeses parecia quase impossível. O camponês não tinha oportunidades de ascensão social. Se nascesse na pobreza, permaneceria assim até o fim de seus dias. As chances de escapar desse destino através do trabalho eram praticamente nulas. Sempre que uma revolta contra o senhor surgia, como a grande revolta camponesa na Inglaterra em 1381, ela era brutalmente sufocada. Em breve, falaremos sobre a constante ameaça que pairava sobre o povo simples, a fome. Este era um medo constante durante a Idade Média. A alimentação dependia totalmente das oscilações da natureza, e as técnicas agrícolas eram rudimentares, portanto, até mesmo uma leve mudança no clima poderia resultar em catástrofe. Se o mau tempo se instalasse, com chuvas prolongadas, secas severas ou um verão extremamente frio, as colheitas eram arrasadas e a fome se manifestava. As pessoas não dispunham de grandes reservas de alimentos, nem da possibilidade de trazer suprimentos de longe. Assim, quando o pão e os grãos se esgotavam, consumiam tudo o que podiam: frutas silvestres, bolotas, musgos e até mesmo grama e cascas de árvores. Registros da época relatam casos de camponeses desesperados que moíam farinha de musgo seco e grama, ou desenterravam ossos de animais do solo para preparar sopas. Essas carências debilitavam vilarejos inteiros. Os famintos eram mais vulneráveis a doenças e frequentemente sucumbiam, não apenas pela falta de alimento, mas também por epidemias que rapidamente se espalhavam entre a população fragilizada. A Idade Média enfrentou muitos anos de fome, mas um dos períodos mais críticos ocorreu no início do século XIV. Por volta de 13.100, começou a esfriar. Era o início da chamada Pequena Idade do Gelo. Após séculos de clima relativamente ameno, uma mudança se instaurou. Invernos longos e frios e verões chuvosos e frescos. Entre 1315 e 1317, a Europa foi assolada por uma grande fome. As chuvas incessantes daquela época destruíram as colheitas em vastas áreas, e os grãos nos campos começaram a apodrecer. No inverno seguinte, dezenas de milhares de pessoas pereceram de fome. Em amplas regiões da Europa, milhões de vidas foram perdidas ao longo desses anos. As crônicas desse período retratam cenas verdadeiramente aterradoras. Mães em desespero deixavam seus filhos para trás, pois não tinham nada para lhes oferecer de comer. As crônicas da época até relatam casos de canibalismo, onde famintos recorriam a comer os corpos de mortos para garantir a própria sobrevivência. Mesmo onde as pessoas não sucumbiam à fome, enfrentavam uma escassez severa.
A subsistência se resumia a punhados de grãos deteriorados, frutas silvestres e um pouco de água. Para o homem medieval, alimentar a família era uma preocupação constante. Os agricultores buscavam cultivar variedades mais resistentes, como centeio e aveia, aproveitando cada centímetro de terra disponível. Mas muitas vezes uma chuva forte, uma granizada ou, em contraste, meses de seca podiam provocar um desastre. A vida em uma sociedade agrícola dependia dos caprichos da natureza. Assim, as pessoas olhavam para o céu, repletas de ansiedade. Procissões de súplica e orações eram organizadas em busca de um clima propício. Elas imploravam a seus santos patronos por uma primavera generosa e colheitas fartos. No entanto, quando as preces não surtiam efeito, a desesperança levava muitos a buscar culpados em outros lugares. Muitas vezes, acreditavam que Deus havia enviado a escassez como um castigo por seus pecados, ou que bruxas e feiticeiros eram responsáveis por enfeitiçar o clima. A falta de alimentos podia desencadear caças a esses supostos responsáveis pelas calamidades. O temor da fome aumentava a preocupação com forças sobrenaturais. Famintos não tinham alternativa e eram levados a tomar atitudes extremas para sobreviver. Em breve, vocês descobrirão o quão devastadoras eram as epidemias de doenças naqueles tempos, quando a medicina estava em seus primórdios. O mundo medieval era um campo fértil para enfermidades que deixavam as pessoas vulneráveis. A medicina ainda se desenvolvia, e muitos tratamentos eram baseados em superstições, longe de uma real compreensão do corpo humano. As doenças não faziam distinção, atingindo tanto os ricos quanto os pobres. Infecções que hoje consideramos simples poderiam ser fatais. Feridas comuns frequentemente se tornavam infecciosas, pois o conhecimento sobre higiene era inexistente e antibióticos não existiam. Uma pequena lesão provocada pelo trabalho no campo poderia resultar em infecção sanguínea e morte em questão de dias. Diante desses inimigos invisíveis, as pessoas se sentiam impotentes. A mais temida de todas as enfermidades era, sem dúvida, a peste negra, que devastou a Europa com uma força extraordinária no século XIV. A epidemia de peste entre 1348 e 1352 é lembrada como uma das maiores tragédias da história. A praga avançou lentamente pela Itália, França, Inglaterra, Europa Central e Rússia. Estima-se que, nesses poucos anos, a peste tenha ceifado de 1/3 a metade da população europeia. Sua contagiosidade era alarmante e a mortalidade altíssima. Relatos da época indicam que quem contraía a peste tinha até 80% de chances de falecer em uma semana. Os afetados sofriam de febre intensa e dolorosos inchaços pelo corpo, geralmente morrendo em poucos dias em agonias terríveis. Famílias eram despedaçadas em um piscar de olhos. Pessoas iam para a cama saudáveis e, após alguns dias, já estavam mortas. Comunidades inteiras se desintegravam. Filhos ficavam órfãos, e os que sobreviviam não conseguiam sepultar seus mortos. Contudo, a peste não era a única doença que gerava temor. As epidemias voltavam em ondas sucessivas. A varíola era comum e atingia principalmente crianças pequenas, deixando marcas para a vida toda nos sobreviventes. A tuberculose devorava os doentes lentamente, mês após mês. A cólera e outras epidemias intestinais eliminavam os mais frágeis e desnutridos. Nas ruas imundas das cidades, repletas de lixo, contrair doenças era uma realidade fácil de enfrentar. Muitas crianças não conseguiam resistir nem mesmo a enfermidades comuns como o sarampo ou a gripe. Doenças infecciosas como o tifo e a malária proliferavam sem controle, e a população se via sem saber como lutar contra elas. Naquela época,
as pessoas ignoravam como as doenças se espalhavam. Não tinham noção da existência de bactérias e vírus. Acreditavam que as enfermidades eram provocadas pelo ar poluído ou miasmas, ou até mesmo vistas como punições divinas. No caso da peste, por exemplo, era recomendado inalar aromas agradáveis e evitar cheiros ruins. Embora isso não ajudasse a combater as pulgas que transmitiam a doença, ao menos promovia um ambiente mais arejado e limpo nas cidades. O atendimento médico na Idade Média era inadequado para enfrentar essas epidemias. Havia poucos médicos qualificados e seus serviços eram caros. A maioria das pessoas comuns nunca chegava a consultar um médico em toda a vida. Quando um agricultor adoecia, ele preferia confiar na sabedoria de uma curandeira da aldeia ou nos conselhos de uma parteira, em vez de buscar um médico acadêmico. E quando alguém finalmente conseguia se consultar, os tratamentos muitas vezes causavam mais mal do que bem. Os médicos da época se baseavam nos ensinamentos de autoridades antigas, que ao longo dos séculos foram distorcidos por superstições. A teoria dos 4 humores dominava a prática médica: sangue, fleuma, bile e bile negra, e o foco estava em equilibrá-los. Para isso, os pacientes eram sangrados, recebiam sanguessugas ou eram submetidos a laxantes e eméticos drásticos, deixando ainda mais debilitados aqueles que já estavam doentes. Os procedimentos cirúrgicos eram extremamente arriscados e frequentemente realizados por barbeiros e cirurgiões, que tinham pouco conhecimento de anatomia e trabalhavam sem anestesia. Acreditava-se que a dor durante a cirurgia purificava a alma, então muitos desses profissionais não se preocupavam em acalmar os pacientes. No melhor cenário, o infeliz recebia um gole de aguardente ou uma infusão de ervas, mas isso pouco ajudava. A medicina da época não possuía noções de higiene durante os procedimentos. As ferramentas raramente eram limpas e as feridas cicatrizavam em ambientes contaminados. Mesmo que o paciente sobrevivesse ao procedimento, frequentemente sucumbia a uma infecção dias depois, pois não havia compreensão sobre esterilização ou desinfecção. Quando todas as alternativas falhavam, as pessoas se voltavam para a fé, peregrinando em busca de relíquias de santos e fontes milagrosas, orando e se penitenciando. Alguns fanáticos se autoflagelavam em público, conhecidos como flagelantes, mas nem isso trazia alívio. Assim, a mortalidade era alta, e as pessoas na Idade Média morriam jovens. A expectativa de vida ao nascer girava em torno de 30 a 40 anos, muito devido à elevada mortalidade infantil. Se alguém conseguisse sobreviver a uma infância repleta de perigos e tivesse um pouco de sorte, poderia chegar aos 60 ou 70 anos. Contudo, a maioria não alcançava tal idade. Muitos partiam de forma repentina, sem se preparar para a morte. Em breve, veremos que a morte poderia se manifestar de outras maneiras, não apenas por doenças, mas também pela ação de outrem, seja em batalhas ou em conflitos nas ruas. A Idade Média foi um período turbulento, marcado por guerras que aconteciam em diversos lugares quase constantemente. A paz era uma raridade, e mesmo nos períodos de tranquilidade, a sombra da violência pairava sobre o cotidiano. A Europa vivia sob o peso constante de guerras, que iam desde pequenas disputas entre nobres vizinhos até grandes confrontos internacionais. Um exemplo marcante é a Guerra dos 100 Anos, que opôs Inglaterra e França por impressionantes 116 anos, de 1337 a 1453, deixando um rastro de sofrimento entre soldados e civis. Para os europeus da Idade Média, a guerra era uma ameaça constante. Mesmo aqueles que não lutavam corriam o risco de serem alvo de saques, roubos ou recrutamentos forçados. A nobreza tinha a responsabilidade de lutar em nome de seu rei.
e quem desejasse escapar do serviço militar precisava desembolsar altos resgates, algo que os mais pobres não podiam arcar. Quando os senhores partiam para a batalha, os camponeses eram forçados a deixar suas terras e se alistar nas fileiras, armados apenas com garfos ou machados. Muitas vezes, eles nunca mais voltavam para casa. Os camponeses se tornavam, nas guerras, meros peões, enfrentando cavaleiros bem treinados e armados. Suas chances de sobrevivência em um grande embate eram quase inexistentes. Além disso, a devastação da guerra se estendia às áreas civis. Os exércitos em movimento confiscavam grãos, roubavam gado, queimavam aldeias e eliminavam qualquer um que se opusesse a eles. Assim, as pessoas comuns enfrentavam a fome, o frio e a violência nas retaguardas, muitas vezes sofrendo mais do que os próprios soldados nas linhas de frente. Além da brutalidade bélica, a população também lidava com a criminalidade e a violência do dia a dia. Nas ruas estreitas das cidades medievais, não era seguro andar à noite. Sem iluminação e com uma guarda armada escassa, ladrões se escondiam nas estradas e florestas, atacando mercadores e viajantes desavisados. Em tavernas e estalagens rurais, as brigas eram frequentes, e quando uma disputa surgia, o sangue frequentemente escorria, já que quase todos carregavam facas ou machados. A violência também se infiltrava nas famílias. O que hoje chamamos de violência doméstica era, naquela época, uma parte oculta da vida, onde a intromissão alheia era rara. Disputas familiares e vinganças eram comuns, transformando conflitos entre clãs em sangrentos embates que se perpetuavam por gerações. Nobres, muitas vezes, não hesitavam em eliminar rivais, mesmo de maneira traiçoeira, como envenenando ou permitindo que um oponente fosse cegado e mutilado, tudo para consolidar seu poder. A crueldade era uma constante, e a vida humana tinha pouco valor, especialmente a de pobres ou pessoas consideradas inconvenientes. Aqueles que não sofriam nas mãos de soldados ou criminosos podiam facilmente cair na armadilha da justiça da época, que frequentemente era implacável. Em breve, falaremos sobre as punições para os crimes e por que era tão arriscado desrespeitar as leis medievais. O sistema jurídico da Idade Média não tinha a proteção dos fracos que vemos hoje. Não havia polícia como conhecemos. A ordem era mantida por prefeitos e conselheiros nas cidades, e pelos senhores e pela comunidade nas aldeias. Quando um crime acontecia, a vigilância dos vizinhos era essencial. A vítima ou testemunha acionava o alarme, conhecido como hue and cry, e todos dentro do alcance da voz eram obrigados a ajudar na captura do criminoso. Esse sistema de autodefesa funcionava, contudo, principalmente em pequenas comunidades. Nas metrópoles, a criminalidade se manifestava de maneira mais discreta, enquanto a ordem era garantida por temidos guardas a serviço do conselho municipal. As punições para os delitos eram drásticas e frequentemente realizadas em público, com o intuito de coibir novos crimes. Um simples furto, por exemplo, poderia resultar em mutilações, como o corte da orelha ou da mão do infrator. Aqueles que reincidissem em violência ou cometessem crimes mais graves enfrentavam a forca, geralmente sob o olhar atento de uma multidão. As execuções públicas se tornavam um espetáculo sombrio, com pessoas se aglomerando nas praças para testemunhar decapitações e enforcamentos, muitas vezes assistindo os condenados suportarem torturas antes de sua morte. A Idade Média era marcada por métodos cruéis de execução, como queimar vivo, quebrar na roda, cozinhar em óleo ou esquartejar com a ajuda de cavalos. Essas penas extremas eram destinadas aos crimes mais sérios, e os criminosos frequentemente enfrentavam mortes agonizantes. Na Inglaterra, por exemplo, a traição era punida com enforcamento, evisceração e esquartejamento,
atingindo aqueles que ousavam desafiar a autoridade. Antes da execução, os acusados frequentemente passavam por interrogatórios exaustivos, onde as torturas eram usadas para forçar confissões. Na falta de provas, o tribunal poderia ordenar que o suspeito fosse submetido a torturas brutais, como o alongamento em tábuas, queimaduras com ferro quente ou perseguições cruéis. A dor buscava extrair a verdade, e na maioria das vezes, os torturados acabavam confessando até crimes que não cometeram, apenas para escapar do sofrimento. Muitas vezes, essas confissões levavam a penas de morte severas, fazendo com que o caminho da câmara de tortura culminasse no cadafalso. Além dos delitos reais, o regime medieval também punia ações que hoje nos parecem insignificantes. A mendicância e a vagabundagem eram proibidas em várias cidades, e os pobres e sem-teto eram cruelmente chicoteados e expulsos. Um escravo fugitivo, se capturado, poderia ser publicamente espancado ou ter as orelhas cortadas como advertência. Até mesmo a tagarelice poderia resultar em punição, com mulheres difamadoras ou briguentas sendo expostas ao ridículo ou punidas para que se calassem. É evidente que a vida na Idade Média era repleta de regras rigorosas e proibições, com severas consequências para aqueles que as infringissem. A justiça não era cega nem justa. Os ricos e poderosos frequentemente escapavam das sanções, enquanto os pobres aguardavam o cadafalso. Em breve, abordaremos outra fonte de temor que permeava a Idade Média: a fé religiosa e suas intolerâncias. O cristianismo dominava a Europa medieval, e a Igreja exercia uma influência imensa sobre a vida das pessoas. Embora a fé oferecesse consolo e esperança, também levava a opressões e perseguições contra aqueles que se afastavam da doutrina. A Igreja Católica já arrecadava o dízimo, possuía grandes riquezas e não pagava impostos, enquanto cobrava rigorosamente dos súditos e exigia trabalho nas suas terras. Para o humilde camponês, a Igreja era mais do que uma autoridade espiritual. Era também um novo senhor capaz de ordenar e castigar. O ambiente religioso estava carregado de temor. A crença na existência do diabo, do inferno e do pecado era palpável. A heresia, entendida como um desvio da fé oficial, era vista como um crime que afrontava tanto a Deus quanto a sociedade. Aqueles que se atrevessem a manifestar publicamente crenças diferentes, como os cátaros, não só enfrentavam a exclusão da Igreja, mas também o risco de perder a vida. O poder secular unia forças com a Igreja na luta contra os hereges. Durante as cruzadas contra os cátaros no século X, vilarejos e cidades inteiras no sul da França foram obliterados sob a acusação de heresia. A Inquisição que se seguiu, especialmente a infame Inquisição Espanhola, a partir de 1478, interrogava e torturava quem fosse suspeito de se desviar da fé, queimando milhares de pessoas na fogueira. Judeus e muçulmanos também eram alvos da intolerância religiosa. Frequentemente, os judeus eram culpados por uma série de desastres. Na peste de 1348, espalhou-se a falsa ideia de que eles envenenavam os poços dos cristãos, o que resultou em pogroms devastadores. Multidões enfurecidas invadiam os guetos judeus, saqueando e assassinando. Comunidades judaicas inteiras foram dizimadas por toda a Europa, e em muitos lugares os judeus acabaram sendo expulsos, da Inglaterra em 1290 e da Espanha em 1492. Aqueles que permaneceram viviam sob constante ameaça de violência. Os muçulmanos, que habitavam principalmente a Península Ibérica, foram gradualmente expulsos durante a Reconquista. Após a queda de Granada em 1492, tanto muçulmanos quanto judeus remanescentes foram forçados a se converter ao cristianismo ou a deixar suas terras,
sob pena de morte ou prisão. Mesmo os cristãos comuns eram frequentemente consumidos pelo medo de pecados religiosos. A Igreja monitorava rigidamente a moralidade, definindo o que era aceitável e o que não era. Divórcios eram impossíveis e todos eram obrigados a comparecer à missa aos domingos. Qualquer crítica pública aos ensinamentos do padre era punida como heresia. A liberdade religiosa era uma ilusão. A fé dominante não tolerava sinais de crenças diferentes. Todavia, quem se aventurasse em práticas mágicas ou apenas questionasse em voz alta questões de fé, poderia rapidamente se ver diante de um tribunal eclesiástico. As mulheres acusadas de feitiçaria eram especialmente visadas. No final da Idade Média e ainda mais nos séculos seguintes, a caça às bruxas se alastrou. Geralmente, curandeiras inofensivas ou mulheres consideradas inconvenientes eram rotuladas como servas do diabo e acabavam na fogueira. O temor do inferno e das superstições frequentemente ofuscava a razão. A vida na Idade Média era guiada pelo medo. Medo da ira divina, do pecado, do diabo e do poder eclesiástico. Embora a Igreja oferecesse suporte espiritual e um senso de comunidade, também sufocava as mentes das pessoas com dogmas e ameaças de punição. No entanto, para muitos, a fé era a única âncora em uma realidade desesperadora. A promessa de uma vida melhor no paraíso após a morte dava sentido ao sofrimento que enfrentavam. Portanto, não se deve apenas sentir pena das pessoas da Idade Média. Elas demonstraram coragem e determinação ao suportar as injustiças impulsionadas pela fé. Entretanto, isso não altera o fato de que a intolerância religiosa e o abuso de poder por parte da Igreja tornavam a Idade Média um período extremamente desafiador, especialmente para aqueles que estavam em desvantagem nas divisões sociais e ideológicas. Se a vida era árdua para um homem adulto, para mulheres e crianças, a situação era ainda mais severa. As mulheres eram vistas como o sexo frágil e tinham poucos direitos. Desde a infância, eram treinadas para obedecer ao pai e, posteriormente, ao marido. Juridicamente, eram tratadas quase como propriedade dos maridos. As garotas casavam-se muito cedo, frequentemente aos 14 ou 15 anos, e seus pais escolhiam os maridos, muitas vezes homens bem mais velhos. A principal função da mulher era casar e gerar filhos. Ao perguntarmos por que a Idade Média foi tão difícil para as mulheres, a resposta se torna evidente. A gravidez e o parto representavam riscos mortais. Estima-se que cerca de 10% das mulheres faleciam devido a complicações durante o parto ou infecções subsequentes. Não havia assistência eficaz em situações complicadas. O parto cesáreo, quando realizado, era em situações excepcionais e frequentemente resultava na morte da mãe, pois acontecia quando ela já estava em estado crítico. Embora as parteiras possuíssem experiência, a má posição do bebê ou outras complicações muitas vezes resultavam em desfechos trágicos. Assim, cada nascimento era um grande risco para a mulher. E, sem métodos anticoncepcionais eficazes, as mulheres enfrentavam várias gestações, muitas vezes não alcançando a idade avançada devido às frequentes gravidezes e partos. Além das responsabilidades maternas, as mulheres trabalhavam arduamente. As camponesas, além de suas tarefas domésticas, frequentemente também se dedicavam ao trabalho no campo e à criação de animais. Elas se esforçavam tanto quanto os homens, mas seu trabalho era menos reconhecido e valorizado. Se uma mulher ficava viúva ou sozinha, suas opções para se sustentar eram limitadas. Poderia tentar um ofício masculino, se tornar parteira ou servir em uma família rica. Contudo, muitas mulheres solteiras acabavam em situação de pobreza. Uma pequena parte delas, infelizmente,
tornava-se alvo de suspeitas de feitiçaria, como já mencionamos. As mulheres de classes mais altas, embora materialmente em melhor situação, frequentemente eram apenas peças em um jogo de alianças matrimoniais. Casavam-se por decisão da família e deviam cumprir o papel de adorno da corte e mãe do herdeiro. Apenas um pequeno grupo de mulheres excepcionais, viúvas da alta nobreza ou rainhas viúvas, conseguiam manter algum poder independente, mas mesmo elas enfrentavam a pressão de parentes masculinos. A mulher comum tinha um espaço de atuação extremamente restrito, e a chance de mudar seu destino era quase inexistente. E as crianças? Elas não desfrutavam de uma infância repleta de brincadeiras e cuidados como conhecemos hoje. A alta taxa de mortalidade infantil era uma triste realidade. Muitas crianças faleciam ainda no primeiro ano de vida, e quase metade não chegava à idade adulta. Os recém-nascidos chegavam ao mundo em casa, muitas vezes em condições insalubres, sem a assistência de um médico. Aqueles que sobreviviam às primeiras semanas críticas enfrentavam novas ameaças, doenças infecciosas, desnutrição e lesões. A imunidade das crianças era frágil e, como mencionado anteriormente, epidemias de sarampo ou varíola atingiam principalmente os mais jovens. A educação formal era um privilégio reservado apenas para os filhos de famílias abastadas ou para aqueles destinados a se tornarem padres ou freiras. As crianças de classes menos favorecidas, por sua vez, não tinham a oportunidade de frequentar a escola e começavam a trabalhar desde muito cedo. A infância, assim, era curta. Assim que cresciam um pouco, logo se tornavam pequenos adultos. Desde os 5 ou 6 anos, as crianças se dedicavam a tarefas simples, como cuidar de gansos ou coletar lenha. Aos 10 ou 12 anos, já estavam totalmente inseridas no mercado de trabalho. Os meninos ajudavam no campo ou aprendiam um ofício com um mestre, enquanto as meninas se ocupavam com as tarefas do lar. Momentos de diversão e lazer eram escassos na vida dessas crianças. É verdade que, em meio a essa rotina, elas também desfrutavam de momentos felizes, brincando com jogos simples, feitos com o que encontravam. Corriam atrás de aros de madeira, jogavam pedrinhas, cortavam bonecas de madeira e organizavam casamentos, festas ou peregrinações, onde se reuniam para se divertir. No entanto, esses breves instantes de alegria não eram suficientes para compensar as dificuldades da vida medieval. Os jovens amadureciam rapidamente e eram confrontados precocemente com a dura realidade. Muitos se comprometiam ou se casavam ainda na adolescência, e mais tarde enfrentavam a dor de perder seus próprios filhos para as mesmas doenças e misérias que haviam sofrido. Por isso, não é surpreendente que hoje a Idade Média seja vista como um período extremamente cruel, especialmente para mulheres e crianças. Mas afinal, por que a Idade Média é considerada uma das piores épocas para viver? Após tudo o que foi descrito, a resposta se torna evidente. Ela reunia quase todos os tipos de sofrimento imagináveis. Fome, doenças, violência e opressão eram comuns, e o ser humano contava apenas com a benevolência de uma autoridade superior, seja divina ou de seu senhor feudal. Durante séculos, a Idade Média viu a maior parte da população viver em condições que seriam insuportáveis para o homem moderno. Desde então, avançamos de forma significativa. Hoje, graças aos progressos na agricultura, na higiene e na medicina, conseguimos tratar doenças que antes eram fatais e prevenir fomes ou epidemias. Na Idade Média, não existia uma rede de proteção social. Quando alguém perdia seu meio de subsistência ou envelhecia, se via à mercê da pobreza e da morte por fome à beira da estrada. Nos dias atuais, esse destino é mitigado pelo sistema social do Estado,
embora com variações de eficácia em diferentes países, garantindo que a maioria de nós não enfrente a fome, mesmo em tempos difíceis. Além disso, as estruturas de lei e ordem mudaram radicalmente desde a Idade Média. Hoje, crimes são investigados por policiais profissionais, tribunais asseguram justiça e a tortura é ilegal. A noção de direitos humanos e igualdade é uma conquista moderna. Na Idade Média, tais conceitos eram inexistentes. Atualmente, é considerado um fato inegável que homens e mulheres possuem os mesmos direitos, que as crianças devem ser protegidas da exploração e que cada pessoa tem o direito à vida, à liberdade e à sua própria opinião. Esses valores, embora tenham surgido lentamente e com grandes sacrifícios, estão agora solidamente estabelecidos em nossa sociedade. Assim, a Idade Média nos ensina, em contraste com o mundo atual, como não agir. Contudo, de certa forma, somos herdeiros desse período, descendentes daqueles que conseguiram resistir a todas essas adversidades. Por isso, vale a pena refletir sobre os desafios da Idade Média para valorizarmos o quanto avançamos e a sorte que temos de viver nos tempos atuais. Agradeço a todos por assistirem ao filme até o final. Se essa viagem pela história foi do seu agrado, não se esqueçam de deixar um like e compartilhar com os amigos.